noite. A polícia acaba de revelar novos detalhes sobre o caso, desse homem que foi preso depois de assaltar, agredir e estuprar a funcionária de uma lanchonete, uma hamburgueria aqui no bairro Caiçara, na capital. O Wagner de Oliveira está acompanhando esse caso e, Wagner, quando ele chega, ele está de moletom, com o capuz, ele está com a mão dentro do casaco, simulando que está armado, não é isso? Exatamente, WT. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Brasil, Gente Minas. Ele chega com esse capuz, inicialmente ele anuncia o roubo, leva o celular da vítima e também dinheiro. Na sequência, você vai ver nas imagens, ele deixa a hamburgueria, WT, e volta minutos depois. Não contente, não satisfeito com o roubo, ele puxou a moça que estava do outro lado do balcão e levou para um banheiro onde estuprou essa jovem de 24 anos. Além de manter relação sexual com essa menina, ele obrigou, é até pesado da gente falar, mas a gente precisa falar para alertar, principalmente a justiça brasileira, ele obrigou essa jovem a fazer sexo oral nele. É repugnante esse caso, nojento, infelizmente, mas ele foi preso 5 horas depois de roubar e estuprar essa jovem. Ele foi preso na região do Sumaré, no bairro Aparecida, aqui em Belo Horizonte, por policiais da Rotam. E aí, WT, o detalhe que é muito bom, importante a gente ressaltar, a gente vai trazer aqui a sonora da delegada Larissa Mascote, da Delegacia da Mulher, que está nesse caso, mas é importante a gente valorizar também o trabalho da delegada Carla Lima, que estava de plantão no final de semana e que fez de tudo para colaborar com a prisão desse homem, que foi feita pela Polícia Militar, mas a delegada Ponta Firme, uma delegada de ponta aqui do estado de Minas Gerais, prestou todo o atendimento a essa mulher, encaminhou para o hospital e, claro, tentou e vai tentar engrossar a ficha criminal desse bandido, que no dia 10 desse mês estava numa unidade de pronto atendimento no bairro Ermelinda, aqui em Belo Horizonte, cometeu furto e foi preso por importunação sexual. Foi preso. 2 dias depois saiu da prisão e 2 dias depois cometeu esse estupro aqui em Belo Horizonte. Esse rapaz, WT, já tem várias passagens pela polícia, já tem antecedentes criminais, furto, roubo, desacato e agora cometeu esse crime bárbaro contra essa jovem que estava trabalhando. A doutora Carla Lima, delegada muito competente aqui, WT, de Minas Gerais, que estava de plantão no final de semana e aí hoje quem falou foi a delegada Larissa Mascote, que conversou com a gente agora há pouco e disse que vai pedir a manutenção, a prisão em flagrante para que seja transformada em prisão preventiva por parte da Polícia Civil de Minas Gerais. A delegada Larissa Mascote, conversei com ela agora há pouco. Confira. No momento em que ele foi preso, ele informou para os policiais militares que ele não se lembrava de nada. Já no seu interrogatório policial, ele fez uso do seu direito de permanecer em silêncio, não quis prestar nenhuma declaração. Delegada, a gente tem informação que esse rapaz havia sido preso no dia 10 desse mês, ou seja, 5 dias antes de cometer esse estupro? De fato, ele foi preso pela Polícia Civil, ele teve essa prisão ratificada pelo crime de furto e também pelo crime de ato obsceno no dia 10 desse mês. No posto de saúde. Exatamente. Delegada, quais os crimes que esse homem pode responder? Como é que está a situação dele a partir de agora? Ele foi preso, ele teve a sua prisão ratificada pelo crime de estupro e pelo crime de roubo. As investigações agora prosseguem e a Polícia Civil de Minas Gerais já pediu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para que ele permaneça preso. É isso, WT. Caso revoltante, mas esse aí caiu nas mãos de pessoas certas agora. Polícia Militar, Rotam, delegada Carla Lima e a doutora Larissa Mascote. E a gente espera que ele possa ficar o resto da vida, se for possível, atrás das grades, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né, WT? Bom, eu tenho uma opinião, Wagner, em relação a isso, que parte dessa opinião eu não posso expressar aqui. Tenho que ser muito sincero com os senhores. A audiência de custódia está marcada para amanhã. Em função do histórico desse homem, e quando ele vem, Wagner, dizendo que não se lembra de nada e depois fica em silêncio, eu quero só mostrar que ele entra sem capuz, depois ele coloca o capuz, e eu queria chamar a atenção, Guto, para 2 coisas, se você me permite, que eu gostaria de mostrar
dessa menina, se for possível a gente colocar a imagem aqui. Vamos voltar no início, Guto, por favor. Primeiro aí do lado de fora, então ele sabe o que ele vai fazer, ele já tinha intenção, ele está sem o capuz, quando ele entra, ele já está com a mão no bolso, ele já está na intenção, tá? E aí ele vai cobrir o rosto para dificultar a identificação. Vamos lá, segundo passo. Ele vai falando com a menina, se aproximando dela, e para aí, Guto. Talvez um pouquinho antes, porque antes de colocar o blur, por favor, antes de colocar esse embaçado aqui, volta um pouquinho, Guto, por gentileza, que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para um detalhe que eu acho importante. Você está vendo o que ela está usando? Isso é uma touca. É um procedimento para evitar que o cabelo vá parar na comida, no lanche. Você observa que se não, eu posso estar muito enganado, que é cropped, aquela sandália de borracha, que é para você não escorregar quando você estiver fazendo, né, a sua movimentação em estabelecimento comercial, principalmente em restaurantes, né, para proteger o seu pé, porque ele é emborrachado, para você não escorregar, porque tem muita gordura no piso. Ela está de calça jeans, está com uma camisa, não sei se é a camisa de trabalho ou é uma camisa pessoal. Essa menina está ali, nesse exato momento, mexendo na tela do computador, e ela está ali para tirar os pedidos, para atender as pessoas. E ela está ali, são as câmeras que ela está observando? É, né? Olha aqui, ó, ela já estava vendo as câmeras. Guto, volta um pouquinho ali. Impressionante. Será que ela já estava percebendo a imagem, a chegar? Ah lá, vai, dá um play aí. Ela está vendo as câmeras, é verdade, ó, a câmera 04 que registrou, e ela está com as câmeras ligadas ali quando ela percebe a ação dele. Muito bem, Cocada e Dilcinho, se prestar atenção, é verdade, ela está olhando as câmeras e a câmera mostra justamente a parte externa desse estabelecimento comercial. 4 horas da tarde, né, Ulisses? Ou seja, ainda não tinha ninguém ali. Aqui, em cima, pelo que eu estou vendo, é o cardápio, e ela está ali fazendo o monitoramento, talvez já olhando para ver clientela ou algo nesse sentido. Vamos dar continuidade? Porque ela bota para gravar, não sei. Vamos dar continuidade, Guto? E eu agora estou focado no computador. Ali, ó, já vai mudando. Olha lá, é o cropped mesmo, é aquele sandália emborrachado, calça jeans, e ela está com o celular na mão, que ele puxa lá. Ela está com o celular e ele puxa. Ela tenta sair, mas ela não consegue. Para aí, Guto. Ele está... Parece ser uma bermuda, está de chinelo, com um casaco. E aí, ele vai puxar essa menina para trás do balcão, para uma área onde ninguém está vendo. Geralmente, num restaurante, nesse período da tarde, você tem o preparo das coisas, né? Provavelmente, essa menina estava sozinha, enquanto a outra equipe ela vai chegando. E às vezes você tem o preparo ali por volta das 3 horas, depois você sai para fazer um lanche, é o horário de lanche que a pessoa tem, ou é um intervalo entre a equipe do almoço e a equipe da tarde. E aí, continua, Guto, por favor. Ele vai levar a menina para dentro do restaurante. E esse é o homem. Pois bem, audiência de custódia amanhã, ele tem um histórico, e quando Wagner falou sobre a competência da delegada à frente do caso, que se empenhou para a prisão desse homem, qual é o objetivo agora? Saber se esse homem cometeu mais crimes, se ele abusou de outras pessoas, né? Nós tivemos um caso de um homem, eu não vou lembrar o bairro. Qual bairro? Qual foi o bairro? Foi esse homem que estava se masturbando? Mas foi ele aquele que nós noticiamos? Porque na semana passada, ele ficou se tocando com atos libidinosos, enfim, dentro de um posto de saúde. Agora está aqui. Você tem alguma informação? Porque ele está apontando furto e vários problemas que já surgiram. Imagine, você está com sua namorada, sua filha, trabalhando atrás de um balcão, com uma touca, com a sua sandália de borracha para não escorregar, mexendo ali no computador, vendo câmeras, quando de repente entra um homem, ataca. Ela está com o celular na mão, ela não consegue chamar ninguém, ela não consegue fugir. Ele leva para trás do balcão. E a informação que ele pede para ela fazer um sexo oral. Não sou eu que estou dizendo. O próprio Wagner já disse isso.
Eu sou a favor da castração química, sabe? O que é a castração química? Você pega o sujeito que tem, eu vou até pegar, ó. Castração química é um método temporário que usa medicamentos hormonais para reduzir a libido, a atividade sexual e a produção de hormônios, não sendo uma esterilização ou remoção do órgão. É usada para tratar hormônio de dependentes. O que você faz com o malandro? Tu dá uma injeção nele, química. Ele tem um histórico. Ele tem um histórico, né? E você vai dar porque todo mundo não fala que é doente? O cara que é tarado, não é isso? Você vai dar uma injeção nele e ele vai diminuir o ânimo dele. E aí você vai contar para todo mundo, ó, aqui tem um pedófilo, aqui tem um tarado. Expor realmente. Porque já que é um risco dele voltar a cometer um crime, porque provavelmente o Cocada está dizendo aqui, ele não vai parar. Não parou até agora, amigo, e só está aumentando. E se coloca no lugar daquela vítima ali, ou alguém da sua família. É por isso que eu disse que eu não posso comentar tudo o que eu gostaria. Porque eu não sei se eu vou ter equilíbrio emocional para passar por uma situação dessa. Você acaba com a tua vida. Entende? Amanhã é audiência de custódia. Eu quero saber o seguinte, ele vai ficar preso? E depois ele vai para onde? Ele vai para o sistema? Porque ele vai para o seguro. Indo para preso, ele está no seguro agora. Que é uma unidade onde você tem estuprador, os caras que estão sendo ameaçados, que se botar no meio do coletivo, é rodo. O coletivo resolve isso. E o Estado tem que garantir a saúde e a integridade física desse homem. Amanhã tem essa audiência de custódia. Mas eu quero saber o seguinte, depois da decisão do juiz, depois de tudo, vai fazer o quê? Vai botar ele em tratamento? É isso mesmo? E que tipo de tratamento? Vai fazer igual aquele outro que foi morto, que estava no Serzan lá? Lembra disso? Que tinha uma bronca enorme e estava se tratando fora, amiguinho. Vamos lá, vamos tocar.